Bruno Vicentim, 46 anos, presidente da Santa Clara Açores Futebol de SAD, é convidado do Jornal Açoriano Oriental e da Rádio Açores TSF para uma entrevista onde vamos abordar primeiro a época 2022-2023 e posteriormente o futuro. Bruno Vicentim, bom dia e obrigado por ter aceito o convite do Jornal Açoriano Oriental e da Rádio Açores TSF para esta entrevista. Em primeiro lugar, como caracteriza a sua primeira temporada como presidente da Santa Clara Açores Futebol de SAD? Bem, bom dia aos leitores e aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Bem, foi uma época muito difícil esportivamente, por uma série de fatores. Infelizmente a gente não contava com o rebaixamento do time, mas foi impossível não chegar a esse rebaixamento. A gente assume a SAD, o período de compra da SAD se alongou muito. Eu acho que isso foi um fator preponderante. E no final, quando a gente finaliza a compra da SAD, estava muito perto do início do campeonato e do final das inscrições. Então a gente teve muita dificuldade assim, com as saídas que tiveram antes da gente comprar e com as reposições. Os jogadores que a gente trouxe também demoraram um tempo mais do que o esperado para se adaptarem e a começar a render. Alguns deles só começaram a render no final da época. Então, assim, esportivamente foi uma época muito difícil. E a gente espera que a próxima época seja uma época de alegrias, que essa época foi muito difícil. A descida do Santa Clara à segunda Liga vai alterar de forma significativa o projeto que tinha delineado para este que, disse a 14 de julho de 2022, será um dos maiores desafios da minha carreira como dirigente? Eu acho que atrasa, né? A gente não pode mentir para os adeptos e para todos. Atrasa um pouquinho, atrasa no mínimo uma época, né? Porque o Santa Clara é um clube que representa uma região e que tem que estar na primeira divisão, né? E agora o nosso desafio principal é devolver o Santa Clara para o lugar que o pertence e vamos fazer todos os esforços possíveis nessa época. Em termos estruturais não muda nada. A gente vai continuar estamos avançando com a questão do centro de treinamento, que eu acho que é primordial e acho que vai ser um divisor de águas na história do Santa Clara, na história do futebol dos Açores. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver o centro de treinamento, a gente vai conseguir atrair e manter os melhores talentos. Tanto manter os melhores talentos dos Açores nos Açores, como atrair os melhores talentos do continente para a formação do Santa Clara. O regresso à Primeira Liga no final da época 2023-2024, já disse, é o objetivo. A pergunta é, mais do que objetivo, será uma obrigação? Eu acho que é uma obsessão, né? A gente tem que buscar obsessivamente subir. É difícil falar obrigação no futebol porque você traz uma responsabilidade que ela já existe, né? Qualquer pessoa que trabalha no Santa Clara tem que estar com a cabeça do Santa Clara estar na Primeira Liga. Porém, a Segunda Liga é uma competição difícil e a gente tem que respeitar nossos adversários, né? A partir do momento que você fala que é uma obrigação, você está faltando com respeito com seus adversários. Então, eu acredito que seja uma obsessão a gente devolver o Santa Clara para o lugar dele. Quais os erros que, entanto, possa ter cometido esta temporada ao nível da gestão, do planeamento da equipa de futebol profissional, que vai ter que evitar no futuro? Eu acredito que em termos de planeamento vai ser muito mais fácil, né? Porque a gente começa uma temporada onde a gente pode disputar os melhores negócios do mercado interno, que na outra a gente não pôde, né? Na outra, quando a gente chega, os negócios já tinham sido feitos. Esse eu acredito que vai ser o principal fator. Erros, é óbvio que aconteceram, senão o Santa Clara não cairia, mas eu acho que nós não tivemos muitas opções, principalmente porque a partir do momento que a gente assume, como eu falei, faltavam 2 semanas para começar o campeonato e depois na janela de inverno, pelo Santa Clara não ter time B nem sub-23, a gente só pôde fazer 5 contratações, sendo que uma era o Costinha que estava voltando de lesão. Então a gente só pôde fazer 4 contratações. Dessas 4, 2 jogaram bastante, que foi o Igor e o Quento, e os outros 2 jogaram menos. Então, assim, a gente não teve um espaço para trabalhar muito grande. Se você me falasse o que eu faria no início, provavelmente eu teria... Por exemplo?
A pergunta que eu vou-lhe fazer a seguir vem neste sentido. Adquiriu 55,8% das ações no dia 14 de julho de 2022, mas só tomou posse como presidente do Conselho de Administração, efetivamente, no dia 22 de julho. Estávamos já em plena pré-temporada. A anterior administração continuava a contratar jogadores que, na sua grande maioria, acabaram por ser, entre aspas, descartados por esta atual administração. Esta situação também ajudou a que todo aquele processo que foi feito na entrada demorasse um pouquinho mais, porque havia jogadores que era preciso selecionar dentro de casa para depois então ir buscar fora. Bem, se a gente começar no início da temporada do Santa Clara, assim que a gente assume 2 semanas depois, o primeiro jogo da pré-época é contra o Vitória de Guimarães B, e a equipe perde de 5-4. O Vitória de Guimarães B foi rebaixado na terceira liga. Então ali, na época, a gente conversando com a comissão técnica da época, a gente viu uma necessidade de se reforçar a equipe, de fazer mudanças do trabalho que já vinha sendo feito. Isso não é uma crítica ao trabalho, porque se trabalhar sem dinheiro no futebol é muito difícil. E as pessoas, principalmente estavam no futebol do Santa Clara. Santa Clara teve muito sucesso em fazer um scouting de qualidade. Agora, não, ao meu ver, esse é um projeto que era muito difícil, porque um dia você vai errar no scouting. Não, é impossível acertar sempre. Se o Benfica erra, o Sporting erra, o Porto erra, qualquer clube de futebol erra. O próprio Santa Clara errou porque teve muitos jogadores de scouting que não vingaram e acabaram por ir embora sem deixar marca. Exatamente, mas assim, se você pega o histórico do Santa Clara na Primeira Liga, ele teve um sucesso, não vou falar em quantidade, mas em qualidade. E depois, porém, esse é um projeto que a partir do momento que você tem uma estabilidade política, trocas de diretoria e pouco tempo para trabalhar, você passa a ter dificuldades, e se esses jogadores que você contratar não derem um resultado imediato, você vai ter dificuldade esportiva. E eu acredito que um clube é sustentável a longo prazo, não só trabalhando na área de scout, mas também trabalhando na formação e estrutura, né? Para você conseguir trazer e segurar os melhores talentos, né? Santa Clara tinha muita dificuldade em segurar os talentos, né? Eles vinham, se desenvolviam e tinham que ser vendidos ou não renovavam o contrato. E é isso que a gente espera mudar. A dificuldade que a gente teve foi essa. Basicamente, dos jogadores contratados antes da época da gente assumir a SAD, só o Xavi Quintilha teve uma minutagem assim, de valer a pena. Os outros jogadores não chegaram a jogar. Por quê? Tem uma série de motivos, cada jogador foi um motivo. E depois os jogadores que a gente traz, principalmente os jogadores sul-americanos, eles demoram um tempo, isso é esperado, eles demoram um tempo a se adaptar. Então a gente teve uma série de atletas que só passam a render no final da época. Eu, por exemplo, quando eu ando aqui em Ponta Delgado, todo mundo fala comigo: presidente, o time começou a jogar bem no final do campeonato. Infelizmente é verdade, mas era a opção que a gente tinha de mercado. A gente não tinha outra opção também. Então, eu falar assim, se eu voltaria atrás, eu faria uma coisa diferente? Tentaria, claro, mas eu não consigo ver assim, o que poderia ter sido feito diferente, porque não tinha opções no mercado interno. No dia em que o Santa Clara viu confirmada a descida à segunda Liga, o diretor-geral da SAD, Klaus Câmara, revelou que a próxima temporada já estava a ser preparada pela administração. Danilo Dalcioli, o treinador que encerrou a época como treinador principal e que já estava no clube e na SAD há muitos anos, primeiro como jogador, depois como treinador, vai manter-se na estrutura da próxima equipa técnica? Sim, o Dalcioli é uma pessoa da minha total confiança. Ele assumiu num momento dificílimo do clube, que mostra o amor, o carinho que ele tem pelo clube. Uma pessoa da minha total confiança. A gente acredita que ele é muito importante para a estrutura, pelo que ele conhece o Santa Clara e tudo. A questão da gente vai procurar um treinador com experiência em segunda liga e subida. Já há um perfil traçado, da mesma forma que teve um perfil delineado em janeiro, quando contratou Jorge Simão na ocasião. Que perfil e que tipo de treinador é que pretende agora para atacar esta obsessão que é a subida à Primeira Liga? Bem, eu estou à procura de um treinador que já tem experiência na segunda liga, de preferência experiência de subida. Não necessariamente como treinador, pode ter sido adjunto também. Esse é o que a gente está procurando. Existem poucos nomes no mercado, não sei se a gente vai conseguir contratar um deles, mas o nosso objetivo, esse é o perfil que a gente procura, um treinador com experiência
principalmente de subida na segunda liga. E há um prazo, digamos assim, para a definição deste ponto que depois terá consequência em tudo o resto. Eu estou tendo muito cuidado em conversar com vários nomes, porque eu acho que a gente não pode errar com o treinador agora, né? Principalmente nessa época. Então estou tendo muito cuidado, assim, eu não vou colocar um prazo, porém a gente está trabalhando para ser o mais rápido possível. Até porque eu gostaria que o treinador trabalhasse o máximo com a formulação do elenco, que já vem sendo feito enquanto a gente não tenha. Do plantel que cumpriu a temporada que terminou, tirando todos os jogadores que estavam emprestados, mais os que terminaram o contrato e aqueles que decidiram sair entretanto, o grupo fica com 17 jogadores, segundo contas que já lhe mostrei. Para além destes, existem mais 10 jogadores que pertencem aos quadros do Santa Clara, mas que estiveram a rodar em outros clubes. Qual é que vai ser a política da SAD em termos de jogadores, no fundo, os principais ativos e as mais-valias da SAD do Santa Clara? Tem jogadores emprestados nossos que vêm de boas temporadas. A ideia nossa é esses jogadores serem reintegrados, né? A gente deve ter aí, se eu for pensar, uns 4 jogadores emprestados que a gente tem na programação de ser reintegrados. Eu não posso falar os nomes ainda porque eu tenho que conversar com o futuro treinador, né? Mas a ideia da direção é essa. Os outros que não vêm de boas temporadas provavelmente vão ser negociados. Basicamente é isso. Nessas suas contas aí eu posso adiantar que tanto o Bruno Almeida como o MT vão ficar, tá? Que não estão nessa lista sua. Então são 2 jogadores que estavam aqui nessa época que a gente acredita que vão ajudar a gente bastante na segunda liga. As negociações para conseguir novamente o empréstimo do Gabriel Silva? Empréstimo é praticamente impossível. Eu vi as notícias mas o Palmeiras, o Gabriel tem propostas de equipes da Primeira Liga, propostas para fora de Portugal. Ele gosta muito dos Açores, a gente tem tentado conversar com o Palmeiras e com ele, mas é uma negociação bem difícil. Não estaria muito otimista não, porque principalmente o Palmeiras não tem intenção de reemprestar o Gabriel. Tem a intenção só de vender, aí estamos conversando com o Palmeiras e com o Gabriel. 2 assuntos que estão diretamente relacionados com a equipa profissional, infraestruturas e criação da equipa de Sub-23. Começamos pela primeira. Existe a intenção de construir um centro de estágio, inclusive na última semana apresentou este projeto numa Assembleia Geral do clube. Em que fase é que está este projeto e quando é que perspectiva que estas infraestruturas possam começar primeiro com as obras e depois estarem devidamente finalizadas? A gente tem 4 terrenos pré-selecionados, estamos em fase de negociação com os donos do mesmo. E a gente pretende, é óbvio que a gente depende das licenças, né, após adquirir o terreno. Mas a gente pretende iniciar a construção o mais rápido possível e o nosso objetivo é terminar o centro de estágio antes do final dessa época, né? É o que a gente vai trabalhar para isso. Que tipo de infraestruturas é que vão ser criadas neste centro de estágio? Depende muito do terreno, foi o que eu expliquei ontem na Assembleia. Se for apenas para a equipe profissional, vai ser um centro de estágio menor com 2 campos que atende a equipe profissional. Se for, aí uma conversa que a gente está tendo com o clube, um centro de estágio, aí o investimento vai ter que ser maior, um centro de estágio para comportar a formação do clube também. Aí a gente vai ter que comprar um terreno maior, vai ser um projeto junto com o clube, né? Isso que foi apresentado ontem na Assembleia e ainda vai ter que ser discutido pelos sócios do clube. Estamos a falar de um avultado investimento financeiro por uma empreitada desta natureza, tanto faz na primeira ou na segunda solução. Qual é o valor global deste investimento e de que forma a SAD vai conseguir fundos para tornar este projeto uma realidade? Na verdade, não tem... eu não vou falar os valores ainda, porque depende principalmente do tamanho do centro de treinamento que a gente vai fazer. Então seria leviano da minha parte chegar aqui e falar um número altíssimo aí para impressionar as pessoas. É óbvio que é um investimento alto, depende muito do centro de treinamento, basicamente de ter 2 ou 4 campos, quase que dobra o valor do investimento. Obviamente que não será só apenas os campos de futebol que este centro irá ter. Vai ter campos de futebol, refeitório, é um centro de treinamento completo. Eu acho que as pessoas podem até ver no YouTube, aí o arquiteto colocou o vídeo de um dos projetos, né, de um dos terrenos.
ginásio, vai ter. A gente pretende fazer um centro de estágio bem completo. A SAD não tem condição financeira de construir esse centro de estágio hoje, seria um investimento basicamente da minha família mesmo, que estaria investindo aqui tanto na aquisição do terreno quanto na construção. A SAD entregou na Federação Portuguesa de Futebol a candidatura para a criação da equipa de Sub-23, um projeto que foi bem acolhido nesta fase de candidatura. Há alguma novidade sobre esta intenção, já à luz verde? A gente foi licenciado, né, pela Federação essa semana, porém a gente depende de um convite da Federação. Teria uma reunião essa semana com as pessoas da Federação para mostrar a importância que esse projeto tem para o futebol de formação dos Açores, né? Não só para Santa Clara, como para a formação toda nos Açores, porque a partir do momento que você tem uma equipe sub-23, os melhores talentos, que a gente espera que os melhores talentos açorianos não tenham que ir para o continente para voltar, né? Eles possam continuar a formação e a transição deles aqui no arquipélago mesmo. Alguns desses jogadores que estão aí poderiam ter cabimento, até mesmo ao nível da sua margem de progressão nesta equipa de sub-23? Tem alguns atletas aqui que têm totais condições, tem idade e tem totais condições de participar. Não? Até porque uma equipa de sub-23 cria e proporciona uma fase de adaptação que, por exemplo, numa liga profissional, e temos o exemplo deste ano, os jogadores, por exemplo, não tiveram, alguns deles. A questão da Liga Revelação é que é um time espelho que você consegue desenvolver. A parte mais difícil na formação é a transição, né? E isso é muito bem feito aqui em Portugal. A Liga Revelação facilita muito a transição do atleta para o profissional, né? Então você consegue... Hoje o Santa Clara, os jogadores da formação do Santa Clara, invariavelmente eles têm que ser emprestados para outras equipes para continuar sendo formados, porque é muito difícil um atleta sair do sub-19 e jogar direto na primeira liga, né? Então a ideia é que esses jogadores façam essa transição no sub-23. Hoje eles têm que fazer essa transição emprestados. Ano passado a gente teve 3 atletas emprestados no Fontinha, na Liga 3, né? Então, assim, a ideia é que esses atletas que forem sendo formados, não só pelo Santa Clara, como pelos outros clubes açorianos, possam fazer essa transição no nosso sub-23. É claro que a gente não consegue montar uma equipe só de açorianos, porque a gente não tem quantidade para isso de atletas, né? Mas a gente vai conseguir formar um fluxo de atletas. A gente tem o João Afonso, que tem idade e pode continuar seu desenvolvimento. Tem o Samuel Velho, que fez uma boa Liga 3 no Fontinhas, e que pode também fazer esse projeto de transição entre estar na equipe profissional e sub-23. Agora a gente depende do convite da federação, né? Não está certo, a gente depende. Estamos sendo muito ajudados pelo Robert Câmara, presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada, e estamos na expectativa de convencer a federação da importância desse projeto, não só para o Santa Clara, como para o futebol da região. E esta equipa, sendo licenciada, sendo feito o convite, coloca aqui mais uma questão de logística à SAD, onde é que a equipa vai jogar e onde é que a equipa vai treinar? A equipe vai jogar no estádio de São Miguel, ou na segunda opção é em Laranjeiras. Laranjeiras precisa o campo de Laranjeiras precisa de algumas pequenas obras, mas também já está licenciado. Treinar, a gente provavelmente, nós estamos fazendo uma parceria com outro clube aqui da ilha que a gente vai usar as estruturas dele para treinamento dessa equipe, seja sub-23 e equipe B também, que nós vamos ter ano que vem. Equipa B também é para avançar na próxima temporada? Vai. Para competir em que escalão? Vai no último escalão, né? Primeiro a distrital, né? Depois o Campeonato dos Açores e ir subindo. Já falou que aqui a política desportiva vai tentar ser, nestes dois patamares, potenciar o jogador açoriano. Não havendo mercado suficiente para isso, obviamente que vai ter que recorrer ao mercado nacional e também estrangeiro. Na Liga Revelação, a gente só pode ter 7 atletas não formados, se eu não me engano. Então a gente, é o que eu falei, hoje a intenção é ter os atletas açorianos, porém a gente não tem uma quantidade, então a gente provavelmente vai buscar
número considerável de jogadores no continente. A gente já vem monitorando isso, esperamos que a gente acha que a gente consegue fazer com uma certa facilidade. Atletas que foram bem no Campeonato Nacional Sub-19, que estão nas próprias distritais na CNS e que precisam dessa oportunidade. Em termos de equipas técnicas, vai exigir também um aumento da estrutura técnica do Santa Clara? Vai ser separado, né? Vai ter uma equipe técnica. A gente ainda não está definido porque a gente precisa do convite da equipe B, né? Então a gente não pode botar uma estrutura sem ter o campeonato para jogar. Mas basicamente vai ser uma equipe técnica para a equipe B e Sub-23 e uma equipe técnica para o profissional, separadas, porém podendo estar totalmente integradas. Como é que encontrou financeiramente a Santa Clara Açores Futebol SAT quando assumiu a presidência há cerca de 10 meses? Bem, acho que isso é público que o Santa Clara tinha muitas dificuldades financeiras com dívidas de curto prazo. Essas dívidas vêm sendo quitadas, né, e renegociadas. A gente tem, já que estamos chegando aí em ter quitado de 4 milhões e meio a 4 milhões e 800 de euros de dívida que a SAD tinha. A situação financeira da SAD era bem difícil. Não digo eu, mas se não entrasse um investidor ou uma pessoa com músculo financeiro para ajudar a SAD ali, invariavelmente podia ter a pessoa que fosse na SAD que ia ter muitas dificuldades no curto prazo, porque nós temos dívidas vencendo na FIFA, que são dívidas que trazem transferban. Hoje, Rio Ave e Boa Vista, eu posso falar que estão com transferban. No Tondela teve ano passado, e Santa Clara não teve por meses, e também para a gente conseguir negociar a dívida do Crisan com o Atlético Paranaense. Aí, até para uma amizade que eu tenho com o presidente do Atlético Paranaense, a gente conseguiu... ele aceitou um parcelamento que a gente acabou de quitar agora. Estamos acabando de quitar agora. Então, assim, tinha muitas dificuldades, estão sendo quitadas com o tempo, sendo renegociados. Óbvio que tem coisas que são devidas, coisas que não são devidas. O que não é devido, a gente vai discutir na justiça. O que é devido, a gente está sendo quitado. A detecção de talentos e a venda de ativos, ou seja, jogadores, é o business core de uma sociedade anónima desportiva. Está previsto algum encaixe financeiro com a venda de alguns dos ativos da SAD do Santa Clara, daqueles que possui nesta altura? Todo jogador do Santa Clara é vendável, né? A intenção nossa para a segunda liga é não vender nenhum dos nossos grandes ativos, é manter a base do time. Claro que se vier uma proposta que mude o nosso orçamento para o ano, é claro que a gente vai fazer. Porém, a intenção nossa é não vender nenhum dos ativos nossos mais importantes, porque a gente quer atacar a subida nesse primeiro ano. A gente acha importantíssimo e acho que a melhor chance que a gente tem de voltar é justo nesse primeiro ano. Mas tem propostas, por exemplo, por Gabriel Batista, Adriano e Vítor Bobsin? Até agora a gente não tem proposta. Sondagem a gente tem por vários jogadores do time. Veio uma enxurrada de sondagens aí de empréstimos, não vou emprestar ninguém. Nenhum dos jogadores nossos que foram, nem esses, nem outros que são chaves. Volto a repetir, se vier proposta, isso já foi comunicado ao elenco, se vier proposta de venda que seja interessante para o Santa Clara, óbvio que nenhum jogador é inegociável. Porém, empréstimo de graça, porque o Santa Clara caiu, esses clubes que vieram ligando para os nossos atletas, achando que o Santa Clara vai libertar atleta, não vai libertar atleta que seja importante para o projeto nosso de subida. Desde a primeira hora que o Bruno deixou bem claro que pretende caminhar em estreita comunhão com o clube, esta também é a forma de mostrar aos sócios, aos adeptos e aos açorianos em geral que veio para os Açores para ficar por muito tempo. Eu acho que é a melhor forma, né? Eu acho que hoje minha família, a gente tem casa aqui nos Açores, sou apaixonado pelos Açores, estou até me incomodando quando falo que eu sou brasileiro, estou preferindo ser chamado de açoriano, um dia serei. Mas, mas é um projeto para ficar, não é um projeto para sair. Infelizmente aconteceu essa descida, mas a gente vai trabalhar não vai medir esforços para devolver o Santa Clara para a Primeira Liga. Esta relação com o clube e com o Ricardo Pacheco em especial, que é o presidente do clube, que também tem lugar no Conselho de Administração. A relação é fenomenal, o presidente Ricardo Pacheco me ajuda demais. Não só ele, como
É óbvio que ele, como presidente do clube, tem um papel fundamental institucional, né? Ele me alivia muito nessa parte institucional de ter que me representar em uma série, porque por mais que eu adoro estar nos Açores e para mim é um prazer, eu tenho uma dificuldade de tempo, porque eu tenho outras empresas, vivo no Brasil também, hoje eu divido muito meu tempo, mas assim, o presidente me ajuda muito, estando presente, representando Santa Clara. É o presidente de clube hoje na liga mais presente, posso falar isso, até porque me representa muito e me alivia muito. Não só ele, como todas as pessoas. O povo açoriano no geral é muito hospitaleiro e pretende e sempre é disposto a ajudar o Santa Clara, né? Posso falar, o presidente da Associação de Futebol, o Robert Câmara, fez um esforço tremendo para o Sub-23, tremendo com a federação, que é muito importante, que a partir do momento que você tem uma associação de futebol que mostra para a federação a importância do futebol, não só para São Miguel, mas para todos os Açores. Então, assim, a gente tem sido ajudado por muitas pessoas, por muitos açorianos. O Pedro Pauleta tem sido de uma prestação para nos ajudar, assim, tremenda, assim, de aconselhar, de ajudar. Fico muito feliz da reaproximação dele com Santa Clara, que não existia no passado recente. Assim, a gente é muito bem acolhido aqui, né? Por todos. Eu só tenho que agradecer. Assim. Eu fico até envergonhado por não ter tido resultados esportivos que justifiquem tamanha receptividade. Há pouco que está em conversações com outro clube da ilha para a cedência das instalações. Ao nível do relacionamento entre a SAD e os outros clubes de São Miguel, como é que tem sido este relacionamento, ou não existe? Não, estamos começando, né? Acho que relacionamento a gente começa a construir aos poucos, né? Assim, dos Açores que a gente tinha um relacionamento mais próximo, tinha o Fontinhas, que a gente emprestou 3 jogadores. Infelizmente o Fontinhas caiu da Liga 3 para a CNS. O Santa Clara não tem tanto volume de jogadores assim para emprestar para ligas, nem para a CNS, nem para a terceira liga, né? Para a terceira liga até que tem um pouco mais. Mas assim, a gente tem conversado e a gente quer caminhar junto, porque o desenvolvimento, a gente não tem dúvida que o desenvolvimento do Santa Clara desenvolve o futebol dos Açores, desenvolver o futebol dos Açores é bom para todo mundo. Que mensagem gostaria de deixar aos sócios do Santa Clara como nota final desta entrevista? Que queria agradecer todo o apoio, toda a receptividade, pedir desculpa pelos resultados esportivos e falar que nós não vamos medir esforço, que ninguém vai a lugar nenhum, que a gente vai continuar investindo e vamos continuar, que o Santa Clara, volta a repetir, é um projeto de vida e a gente espera dar alegria para eles, que eles merecem muito. Bruno Vicentim, agradeço a disponibilidade manifestada para esta entrevista. Bom dia. Bom dia, obrigado a todos.